Depois de terminar a planta, a gente colocou os achuras, os blocos, nós vamos passar para as plantas de implantação e situação. Qual é, né, o intuito dessas duas plantas? Eu até peguei um modelo aqui na internet do que seria uma planta de implantação aqui. Essa planta de implantação, o que ela quer mostrar? A gente vai fazer inclusive igual está aqui, ó, que tem a gente tem um diagrama de cobertura, ele mostra a solução de cobertura dentro do lote. Essa parte da cobertura a gente vai fazer depois, quando a gente for fazer o telhado, né? Por enquanto a gente vai só fazer a mancha de edificação mesmo e deixar aqui para a gente mexer depois. Mas a implantação é a localização da edificação dentro do lote em relação ao passeio, ao logradouro, né? Que é o passeio e a rua aqui, tá? Então a gente vai adicionar e simular um lote, um muro, uma entrada, no mínimo uma entrada de pedestre. Depois a gente tem a situação. A situação ela vem com as ruas principais. Aqui a gente tem só a rua em que a rua do lote em si, né? No caso de uma esquina a gente tem que colocar as duas, mas nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem a marcação da rua, das duas ruas locais aqui que chegam nela e da avenida principal aqui. Ela está inserida, ou seja, ela está inserida nesse quarteirão. Em outros tipos de planta de situação, a gente até marca os outros quarteirões aqui, mas se quiser deixar só assim também, é bom marcar porque a gente tem uma noção, né? A gente tem lotes, ou seja, eu tenho aqui mais 2 lotes do mesmo tamanho e ele é o terceiro lote dessa rua. Bom, como a gente monta essas plantas? Eu até coloquei um roteiro aqui, que a primeira coisa que a gente vai fazer na planta é simular um lote. Então eu vou simular um lote aqui, é bom que a gente pode simular o lote do tamanho que vocês quiserem, mas não deixem a casa encostada, se é no seu caso de desenho aí que já tem um muro, que são poucos, mas a gente não costuma deixar a casa encostada no muro. Então a gente faz o que a gente chama de afastamento para os lados, para frente, para o fundo e para o lado esquerdo e para o lado direito. Então eu vou colocar aqui um afastamento, eu vou dar um offset de 3 metros nessa parte do lado aqui e para o lado de cá. E eu vou dar um afastamento de 5 metros aqui para frente e de um offset o tamanho da minha casa aqui são 5,50 metros. Então eu vou colocar mais 10 metros aqui para trás. Um offset de 10. Ó, vocês viram que eu peguei a parede interna, então eu vou fazer de novo. 10. Então eu fiz um lote aqui bem grande, do jeito que a minha edificação tá lá na frente e eu teria um quintal, uma coisa assim, né? Aqui essa planta tá um pouquinho, eu teria que ter uma outra porta aqui na área de serviço, mas eu não vou ficar arrumando o projeto não. Meu fillet tá com raio, eu volto aqui e dou um fillet R, né? Coloco o R em 0 para ele ficar com aqui no de 90 graus. Então eu vou juntar essas linhas aqui. E vou ter o meu lote. Com a delimitação do lote, eu posso fazer aí o meu muro para fora ou para dentro. Isso assim, como a gente não está fazendo uma cópia fiel de um lote, geralmente a marcação do lote ela fica no meio do muro, ou seja, você tem um muro, metade do muro fica, né, do seu lado, do seu lote, metade do muro ficaria no lote do vizinho. Mas para facilitar, a gente faz um offset só, e a gente faz aqui o offset de 15, vamos fazer o offset para fora aqui. Então eu venho aqui de novo, dou outro fillet aqui, ESC Enter, ESC Enter, vou fechando a parte do meu muro aqui. Depois que eu simulei o lote, eu vou indicar o muro, uma entrada de veículos e uma entrada de pedestre. Onde que está a minha entrada, né? A sala da minha casa está aqui. Então eu vou simular aqui uma entrada aqui, ó. Pode colocar 1,20, uma coisa assim que dá uma entrada bacana. Essa entrada, ela vai até a parte
externa lá. Então eu vou dar um extend aqui, ó. Extend 2 enters e levo ela até lá. E aqui, ó, eu já posso fazer a abertura da entrada de pedestre. Então eu venho aqui e dou um trim aqui nessa parte, porque aqui eu vou ter muro, né? Então eu tenho um outro tipo de layer. Esse layer aqui eu vou colocar em piso. E esse aqui eu coloco em parede. Aqui eu tenho uma outro layer aqui de piso também, fechando essa parte a parte de entrada da casa. E eu vou colocar aqui um com, pode ser com linha, igual a gente fez o outro. E eu venho aqui e coloco, ó, eu tô fazendo uma entrada de 1,20, então eu vou colocar um portão de 1,20. 1,20, 4, 1,20. Essa linha minha aqui ficou sobreposta, né? Eu posso vir aqui, ó, colocar ela aqui assim, fica melhor. Depois eu vou fazer o arco, né? Ó, aqui tem 1,20, então eu vou fazer um arco centro de circunferência aqui. E ele vem até aqui. Dou trim, pego essa referência, essa, enter. Então, vou colocar isso aqui no meu tracejado pequeno. Essas configurações de layer que eu estou mostrando nesses vídeos, elas não vão permanecer. Mas a gente já atribui que depois a gente só muda. Dependendo se a gente mudar no layer, já fica tudo automático. Porque, como eu disse em sala, a gente está usando padrões de layer diferentes das turmas do Douglas. E as turmas deles são 5. Então, para facilitar, a gente vai seguir o mesmo padrão para facilitar a monitoria, correção, enfim. Mas é uma mudança rápida que não vai alterar se a gente fizer ela depois. Então, eu venho aqui e coloco esquadrias, ou seja, eu tenho uma passagem aqui. Se eu quiser fazer logo aqui do lado um portão de carro, eu posso. Vamos supor que eu vou fazer a minha garagem aqui logo no lugar desse carro. Quem quiser fazer o perímetro da garagem, melhor ainda. Mas obrigatoriamente eu preciso ter só a entrada de pedestre. A entrada de pedestre eu preciso ter uma entrada que seja, porque o que acontece? Aqui a gente tem uma divisão de área permeável e área não permeável. Se eu quiser fazer uma varanda aqui, na minha implantação vai aparecer o que é, né? Eu tenho varanda, tem a parte coberta e tem a parte descoberta. Então, isso é que vai ser diferenciado da implantação. Na planta, eu consigo ver a varanda, mas quando eu for fazer, por exemplo, a implantação, eu estou vendo de cima, como se eu estivesse vendo a edificação no Google, ela vai me dar só a diferença entre o que é coberto e o que é descoberto, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma distância aqui de 3,15, que é pouco para fazer uma entrada de carro, mas dá. Então, a gente pode fazer aqui, que daria uma entrada só, a mesma coisa, eu venho aqui, ó, que eu fiz ali no outro, completo com uma linha aqui, completo com outra linha aqui, e outra aqui para conseguir fazer o piso, né? Então, essas aqui eu venho e coloco em piso. Lembrando que eu estou sempre desenhando no layer 0, isso é importante, que aí eu não confundir os layers. E aqui eu vou fazer um portão bem simples, eu vou fazer uma linha aqui. E aí eu dou um offset, como se eu estivesse fazendo uma janela mesmo. Vou fazer um portão simples, a gente nem vai fazer o tipo de abertura dele. Depois essas coisas a gente finaliza mais pra frente, só pra gente simplificar. Então eu vou dar um offset de 2 para um lado, um offset de 2 para o outro. Tiro do meio e coloco isso aqui também pode colocar em esquadrilha. Tá? Então, eu tenho uma entrada aqui, o que seria um portão de entrada para carro, que abre aqui. Ou eu posso até, inclusive, colocar esse portão aqui, ó. Eu pego o midpoint dele e coloco aqui. E depois eu fecho isso aqui. E fecho isso aqui. Né? E ele vira um portão de correr aí. Fica até mais, né? Fica mais lógico, senão também a gente faz lá e fica parecendo que é uma coisa fechada que não abre. Eu finalizo aqui, que eu tiro essa linha que sobrou aqui pra dentro, ó. E eu tenho ali um portão
de correr para o carro entrar e um portão, né, de abrir aqui para a parte de pedestre. Quem quiser já pode inclusive colocar um achura, colocar um achura aqui e completar essa parte aqui com uma achura de grama. Então eu venho, tiro o associativo e coloco essa achura aqui que é a Sense. E coloco um valor aqui, vocês podem ir testando, ó, pode uns 50, pode ser até uns 80 aqui, ó, já funciona bem. Quem não tiver, né, a gente não tem um layer para vegetação, a gente vem aqui e cria, que seria a parte de grama ou vegetação, só para não, pra gente não ter problema depois. Pode criar um novo layer aqui e esses layers depois a gente vai ajustar aí. Então eu vou colocar aqui vegetação. E pode colocar no layer 251 de novo e depois a gente ajusta essas cores aí, tá? Então eu venho aqui, seleciono a achura e vou home e coloco ela em achura também. Em achura não, desculpa, em vegetação. Tá? E depois a gente consegue até colocar, por exemplo, esses pontinhos aqui para eles saírem verdes, enfim. Depois que eu criei isso aqui, então a gente já fez aqui indicação do mínimo para indicação no mínimo uma passagem de pedestre, pode fazer entrada de veículo também. E eu vou vir aqui e indicar, né, indicar o norte. A gente está fazendo eu vou colocar como isso que a gente desenhou aqui, como se fosse a orientação do norte, né? Como se a gente tivesse o norte para cima em todos os desenhos que a gente fez em sala. E depois a gente vai ajustar isso. O que acontece? Na implantação, quando a gente desenha implantação, o passeio e a rua geralmente ficam embaixo. E para cima a gente tem rua, logo em cima o passeio, logo em cima a entrada da casa ela acontece para cima. Então a gente coloca o norte, depois a gente ajusta esse desenho para ele ficar na posição. Como a gente ainda não colocou texto, não vai ter problema. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em inserir, aí eu vou lá no... É o mesmo sistema, o norte é um bloco, eu posso inserir ele como um bloco também. Então eu venho em inserir, vou lá naquele site CAD blocos e baixo um bloco de norte. Então aí tem vários tipos de, né, vários jeitos de marcar o norte lá. Então eu vou procurar aqui na minha biblioteca, em símbolos, eu devo ter norte aqui, ó, norte. Eu tenho esse símbolo de norte aqui. Eu vou abrir Uniform Scale, ó, ele tá bem pequenininho, mesma coisa. Eu clico em Enter e vou colocar 10 aqui. Saiu bem pequeno, acho que esse bloco inclusive não está funcionando muito bem. Ó, inserir aqui de novo, vou procurar, que até como eu não tinha inserido, ele colocou o que estava antes, né? Eu venho norte, abrir e coloco 10. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ok. Redefinir. Ainda ficou muito pequeno, né? Então eu vou tentando até eu chegar no valor, ó, colocar 100 e vou colocar meu norte aqui. Isso aqui depois eu consigo escalar também, ele até ficou um pouquinho pequeno, o norte já é um símbolo, então eu posso ajustar ele depois. E aí agora eu vou escolher, eu vou colocar o norte para cima, aqui ó, mesma coisa da orientação quando eu adicionei os outros blocos. Então eu vou deixar meu norte aqui para cima. Depois que eu adicionar o norte, eu vou rotacionar a planta em relação à entrada. Por que eu vou fazer isso? O que dá pra gente fazer também é desenhar o passeio e a implantação aqui embaixo. Às vezes é mais fácil a gente desenhar tudo, que aí já fica com a orientação do norte certa. E depois a gente rotaciona só a planta e a implantação para eles ficarem no que eu falei que era... Vou só colocar um carregador aqui. Que é ela ficar com o passeio para baixo, né? Um minutinho.
Então vamos lá, agora a gente vai partir para a implantação e essa rotação aí a gente deixa para o final. Então para fazer a implantação eu vou pegar, copiar as linhas do limite da edificação, do muro e das entradas, né? E vou copiar para o lado aqui. Então eu vou copiar o muro, vou copiar essa entrada, eu posso até fazer isso aqui, ó. Se quiser copiar a achura aqui também pode. Então é fácil eu pegar isso aqui, tudo que tá aqui de fora, ó, né? E vou pegar aqui uma linha de cada lado. Como eu tenho, né, eu não tenho necessidade de pegar várias. Eu tenho um retângulo, eu pego uma linha de cada lado aqui, depois. E vou copiar pro lado. Ó, tá aparecendo aqui 2541, alguma coisa. Você pode fazer um pouquinho mais distante aqui. Eu vou colocar, eu sempre gosto de copiar uma coisa num valor fixo, então eu vou dar 5.000 aqui. Que comando foi esse que eu fiz? Eu seleciono as linhas e venho aqui, ó, em Home, eu tenho Copy, ou eu digito, ó, se eu quiser copiar essa linha para baixo aqui, né, essas duas aqui, por exemplo, eu vou copiar essas duas para baixo, eu digito CO, Enter, pego um ponto de referência e eu posso digitar o valor ou soltar. Eu nunca gosto de soltar porque fica um pouco sem referência. Então, eu digito um valor, por exemplo, 944, eu digito 1000, que fica no tanto certo. Eu peguei 4 lados aqui do limite da minha edificação, eu venho com o fillet e finalizo aqui, ó. Por enquanto, isso aqui tá como layer de parede. Novamente eu vou criar um novo layer aqui e esses padrões a gente vai ajustar depois, tá? E vou criar um layer que é edificação, que é o limite da minha edificação, tá? E vou colocar isso aqui no layer, pode ser nesse layer vermelho aqui, depois a gente muda isso, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e escolher edificação. Tá? Logo depois a gente tem que adicionar o desenho do passeio. Então eu vou vir aqui, eu sempre faço um pouquinho, passeio um pouco para o lado, pode fazer uns 3 metros aqui, ó, que já é o suficiente. Eu vou completar com uma linha de 3 metros aqui, tá? Isso aqui eu posso colocar como piso também. Os layers, assim, é bom a gente colocar agora, se quiser já fazer no branco, no layer 0 e deixar para depois a gente atribuir os layers certos, não tem problema também não. Depois eu vou dar um offset de 3 metros também, que é o valor, né, posso colocar qualquer valor de passeio, de calçada aí. Quiser colocar uma calçada mais larga, obviamente com bom senso, né, para não criar uma calçada de 10 metros, de 15 metros, que também foge da realidade. Então eu venho aqui, eu posso fazer isso aqui, ó. Quando eu coloco aqui o meu mouse aqui no endpoint, ele já aparece, às vezes ele aparece a previsão aqui. Se eu quiser uma referência, é só eu desenhar uma linha de referência aqui, ó, para ele ficar igual e dou um extend, né, e apago isso aqui, ou seja, eu fiz o passeio aqui. O passeio, na verdade, acho que a gente pode colocar ele. Eu vou colocar ele como elementos vistos só por uma questão de visualização para ficar melhor aqui. Então eu tenho o meu passeio, as duas entradas aqui que são descobertas, né? Como se o meu carro ficasse no tempo aqui. E isso aqui também é descoberto. Então aqui, só a minha casa aqui, o limite é que eu coloquei telhado. Então eu venho aqui com achura, adiciono aqui e depois eu mudo, ó, coloco esse 31 aqui e vou colocar 50. 50 ficou pequeno, eu venho e coloco 100. Ó, ainda ficou pequeno. Né? É uma achura para eu ver ela mais espaçada, então eu vou colocar 300. Ó, já ficou num tamanho bom. Vou até colocar um pouco maior. Isso, ó, 500 ficou num tamanho bom. Venho aqui, Home, e coloco em achura, tá? Então a minha implantação tá pronta. Uma outra coisa que eu esqueci de copiar aqui, na hora de copiar, é o norte, tá? Então sempre que eu for copiar uma coisa de um desenho para o outro, eu tenho tanto a referência numérica que eu passei para lá, como eu posso pegar um vértice de referência. Então eu vou copiar isso aqui, eu vou copiar ele desse vértice
para esse vértice. Ou seja, o mesmo lugar que o norte estava lá, ele vai ficar aqui em relação a esse desenho. Então, a implantação, fechar o perímetro de edificação com a achura, a gente terminou. Agora nós vamos fazer a situação. A situação é a localização desse lote aqui em relação à rua. Então, eu vou novamente simular, aqui ó, nos passos eu tenho copiar linhas do limite do lote para o lado. E se quiser copiar já o passeio também, e aqui eu não preciso da entrada, eu preciso só do limite do lote, ó. Então, eu já pego uma linha do passeio de fora aqui e vou copiar para o lado. Aí aqui eu já dou uma distância um pouco maior, ó. Tem 111 aqui, vou colocar uns 10, uns 100 metros aqui, ó. Vou colocar 120. Aí aqui eu posso dar um fillet aqui e eu tenho o lote e a espessura do meu passeio aqui. Eu vou vir aqui criar um layer. Estou fazendo essas coisas de layer só para ajudar na visualização. Eu vou repetir a mesma coisa que a gente vai ter um ajuste de padrão aí, né? E eu vou colocar aqui lote. Essas informações geralmente a gente pega já da prefeitura, que vem na documentação que a pessoa tem. E vou colocar esse lote como se ele fosse igual aquela outra imagem, vou colocar ele como se ele fosse o terceiro lote da rua. Aqui, ó. Então, daqui pra cá, eu vou fazer um offset de 3 para eu fazer outro passeio. E vou juntar essas duas linhas aqui, ó. Eu posso usar aquele comando MA para fazer essa linha ficar igual a essa. E depois eu dou um fillet com um raio de 1 metro. E junto aqui com aqui, tá? E eu posso fazer a rua aqui, né? Eu vou fazer a rua e os outros como se ela estivesse passando aqui. Se quiser fazer o quarteirão inteiro, pode também, ó. Eu posso fazer isso aqui, pegar isso aqui e copiar aqui pra baixo, ó. E seguir mais também, por exemplo, fazer mais 3 lotes, né? Fazer mais lotes pra cá. Mas não tem necessidade não. Eu vou estender ela até aqui. É até interessante que eu passe um pouquinho aqui, ó. Vou fazer 6 aqui, para não ficar parecendo que o quarteirão acaba, né? Acaba logo aqui. Vou fazer 3 para baixo aqui. A rua, a gente pode colocar vou colocar uma rua, uma via local, coloca uns 10 metros. Né? Uma rua bem pequena. E eu vou colocar essa rua como se ela morresse, essa rua aqui morresse aqui e essa, né, passa direto aqui. Então, eu vou colocar uma outra linha aqui pra cima, pode ser uns 6 metros. Né? Vou dar um fillet aqui de 1 metro. Acho que não deu certo aqui. Vou colocar aqui 6 metros. Eu coloquei pode colocar, na verdade, de profundidade. Aqui eu tô colocando 6 só o passeio. Vamos colocar ela mais lá pra frente, pode colocar aí uns 40 metros. É só vocês irem tendo uma noção de como que o desenho vai ficar para eles pode olhar no Google exemplos de planta de situação e planta de implantação, que dá para ter uma noção melhor. Vou fazer um raio de 1 metro aqui de novo, ó. Pego uma referência aqui e estendo isso aqui, tá? Vou dar um MA aqui para esse aqui ficar tudo no mesmo layer, ó. E aí eu tenho uma noção, por exemplo, eu posso chegar nesse lote através dessa rua ou dessa rua aqui, né? Se eu quiser fazer o passeio e fizer os outros lotes ali, também pode para o desenho ficar mais completo, mas não tem necessidade não. Outra coisa, né? Esqueci de novo de copiar o norte aqui. É só pegar o norte aqui, ó, e copiar ele aqui, né? O norte a gente vai ter uma particularidade depois, quando a gente for ver as coisas de texto. Só que é importante a gente colocar ele agora pra gente ver a orientação. O tamanho a gente ajusta depois. Ficar pequenininho aqui, o importante é ele estar aqui pra gente ver a orientação que esse projeto foi feito.
Então eu tenho aqui a espessura do meu passeio e a espessura do lote. Eu vou escolher o nosso lote como sendo esse aqui, ó, esse terceiro aqui, igual aquele outro exemplo que eu dei. Então os passos eu simulei outros lotes próximos dentro do quarteirão, colocar novamente o passeio, adicionando os passeios dos outros lados do quarteirão, né, que eu fiz a esquina. Eu tenho que fazer no mínimo uma esquina, tá? Eu tenho que ver como a distância que ele está da esquina, como que ele está inserido dentro do quarteirão. E depois eu venho aqui e coloco uma achura no lote. Importante também fazer a espessura da rua para, né, ter uma noção de se é uma avenida, se está distante, ou se é, por exemplo, uma fazenda. Se eu estou fazendo a minha casa dentro de uma fazenda, eu tenho uma via local aqui, essa fazenda chega numa rodovia. Vocês têm liberdade para criar, e pode pegar uma referência, pode entrar no Google e ver uma referência aí. Quem tiver, por exemplo, com a porta para o lado de cá, né, no caso, quem tivesse uma porta para o lado de cá, eu iria fazer um lote nesse sentido aqui, ou seja, a minha entrada está para cá. Geralmente os lotes são mais estreitos na entrada e mais profundos, né, nesse sentido aqui. Então podia fazer assim, podia fazer a rua aqui. E mesma coisa, sempre no sentido que vocês já desenharam, coloquem o norte que depois a gente ajuda, tá? Finalizando a situação, eu venho aqui, ó, escolho a achura ali. Eu posso até tirar o associativo aqui de uma vez, do ESC, né? Ou seja, o meu lote dentro do quarteirão é esse terceiro aqui. Vou vir aqui e colocar 500, igual eu coloquei no outro. Se quiser colocar até um valor maior aqui, 1000, já fica um pouco melhor. Já vou colocar na leia de achura aqui. Tá? Depois eu vou vir aqui e escrever, por exemplo, passeio, rua tal, avenida tal, ou rua também. Coloco aqui o número do meu lote, por exemplo, meu lote é o número 3 ou o número 6 nesse quarteirão aqui. E a área do meu lote, tá? Mas essas informações a gente vai adicionar quando a gente for colocar a parte de texto lá no final. Bom, como eu disse, essa parte aqui, né, isso daqui ficou girado em relação ao sentido que a gente costuma fazer. Geralmente a gente coloca o passeio embaixo e a edificação, né, em cima do passeio aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois desenhos aqui e vai usar o comando rotate. Então, eu dou RO ou o rotate aqui, ó, rotate, tá? E vou pegar um ponto de referência, pode ser esse aqui, e vou rotacionar ele 180 graus, para que o passeio que estava lá em cima venha parar aqui embaixo, né? Então, eu digito 180, ó. E só por questão de organização, para o desenho voltar para a ordem que ele estava, eu vou mover esse desenho para lá, ó, para ele ficar aqui no meio, tá vendo? Deu 13 alguma coisa, eu vou colocar aqui 15, 150. Né? E ele vai ficar aqui. Vocês viram que o norte agora ficou assim, ou seja, antes, né? A situação eu posso deixar com o norte, que geralmente quando a gente tem uma documentação do loteamento e tudo mais, ele já vem com a orientação de norte. Então eu deixo ele aqui, só que na implantação e na planta, eu deixo ele nesse sentido, ou seja, eu tenho a visualização que eu entro por aqui, né? E a minha casa acontece... É como se eu estivesse na rua e tenho a sensação do que acontece quando eu entro, né, no meu lote, na minha edificação, tá bom? Então, de implantação e situação, o desenho é bem simples, só tem algumas coisas de copiar, né, mais uma atividade de simular uma situação do que de desenho em si, é mais simples.